Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu sei que tá todo mundo de saco cheio de falar de coronavírus, mas isto é o acontecimento de 2020, essa mudança total na vida das pessoas, e eu acho que é importante sim trazer mais informação sobre isso, especialmente quando tem tanta informação errada ou de propósito inventada para enganar as pessoas ou para deixar elas confusas. Então eu vou falar disso aqui de novo, sobre a comparação que as pessoas fazem com dengue, com H1N1, e tipo, ah não, mas a dengue mata mais, H1N1 mata mais, e o pessoal não ficou tão desesperado assim, etc. Coisas que eu já tinha comentado naquela minha live, dizendo que é só uma gripezinha, né? Então eu vou deixar ela linkada aqui em tudo quanto é lugar. Antes de começar o assunto propriamente dito, eu quero falar da Doppel. A Doppel, vocês sabem, é a empresa que faz aqui parceria com a gente de camiseta, né? Não só com a gente, comigo no caso, mas também com outros canais de ciência. No caso tem essa daqui, ó, que é a camiseta dos alfabetos, né? Tem vários alfabetos, alfabeto latino, alfabeto grego, alfabeto árabe, etc. São camisetas muito legais, todas de temática científica, só que a Doppel parou agora a sua produção de camisetas. A situação toda impedia que todos os funcionários pudessem ir na Doppel, mas o Igor ele falou que não vai demitir nenhum funcionário e enquanto a Doppel tiver condições de pagar, vai continuar pagando o salário deles. Mas aí o Igor teve a ideia, percebendo que estava tendo necessidade disso lá em Curitiba, de produzir máscaras para os profissionais de saúde, a princípio para os profissionais de saúde. Por quê? Eles são os mais vulneráveis nessa história, é exatamente para os profissionais de saúde que estão faltando equipamentos de proteção, e ainda que máscaras feitas, mesmo que numa confecção profissional como a do Igor, não sejam substituíveis às máscaras cirúrgicas, né? As máscaras cirúrgicas passam por todo um processo de verificação e de conseguir todas as validações dos conselhos de vigilância e tal, não sei das quantas, mas essas daí estão em falta, as que tem são muito caras, etc. Então o Igor está produzindo dentro das especificações que a OMS tinha dado para fazer máscaras e equipamentos de proteção que não sejam aqueles fabricados especificamente para isso por empresas especializadas. Então ele está fazendo umas máscaras de TNT, ele está colocando 4 camadas, exatamente seguindo todas as especificações, fazendo a costura tudo bonitinho e tal, então a coisa está super bem feita e fazendo face shield, né? Aquelas proteções como se fosse de soldador, tem que ser usadas em conjunto com a máscara. Já foram mais de 4.000 unidades que a Doppel doou para hospitais e postos de saúde, etc., da região de Curitiba e cercanias, né, grande Curitiba, tudo isso tirando do próprio bolso. Totalmente filantrópico, sem ganhar nada. No futuro, em breve, eu vou anunciar para vocês que eles vão começar a vender máscaras temáticas, única e exclusivamente para conseguir pagar os gastos, né, que a Doppel está tendo para poder fazer essas máscaras de doação e para pagar os funcionários, né? Então, para eles não virarem mais uns na fila dos desempregados. Então, por enquanto, ele não está em condições de colocar para vender essas máscaras customizadas, que vão ficar muito legais, inclusive, são de pano, né? São laváveis e tal, são muito bonitas. Mas no futuro, daqui a algumas semanas, ele já vai ter estabilizado lá a produção dele e aí talvez ele consiga já colocar para vender essas máscaras e aí eu vou anunciar para vocês também. E aí vocês vão dar uma força lá para a Doppel, que vocês estão vendo aí o trabalhão que o Igor está tendo e tudo que está sendo feito. E por enquanto as camisetas vão dar um break, tá? Depois elas voltam. Então vamos falar agora aqui sobre essa comparação, né? E eu vou dar para vocês alguns números aqui para mostrar o quanto que o coronavírus está escalonando em números de mortes, tá? Eu não vou falar tanto aqui de casos, quer dizer, eu vou falar um pouquinho também de casos, mas eu vou falar mais de óbitos, que é uma coisa um pouco mais pragmática, assim. Coronavírus agora no Brasil, tá? Eu tô gravando esse vídeo, a gente tem que ficar falando sempre os dias que eu tô gravando, é dia 22 de abril, ao meio-dia 40, numa quarta-feira, e já chegamos perto de 3.000 mortes oficiais pelo Ministério da Saúde no Brasil, tá? Então, em torno de 3.000, lembrando que o nosso primeiro caso foi ali finzinho de janeiro, tá? Então a gente tem aí um pouco mais de 2 meses e meio de pandemia. E a dengue matou 754 pessoas no ano de 2019 inteiro. Só para vocês terem uma noção, eu vou deixar aqui embaixo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu no comecinho desse ano, referente ao ano de 2019. O recorde de mortes por dengue foi em 2015, que foram 986 mortes. Ou seja, a dengue não chegou a matar 1.000 pessoas por ano, pelo menos não as registradas. A gente pode dizer que isso daí está subnotificado, mas aí subnotificado todos estão. Então a gente tem que partir aí de alguma base para conseguir estabelecer algum padrão. E a chikungunya, que é outro caso de doença muito grave, com sintomas horríveis nas pessoas, a chikungunya matou 95 pessoas em 2019, tá? Então vai,
umas 100 pessoas em 2019. E aí vamos falar da gripe, né? O H1N1, que todo mundo fala que já tá aí há muito tempo, mata um monte de gente e ninguém fecha comércio, ninguém trata como se fosse o fim do mundo e etc e tal. O H1N1 de fato mata muita gente e de fato é muito numeroso. Afinal de contas, todo mundo tem pelo menos uma ou duas gripes por ano. O número de casos é realmente muito significativo e estão circulando aí na população, especialmente nos meses de inverno, tá? Todos os anos. Segundo esse boletim de 2019 do Ministério da Saúde, as síndromes respiratórias agudas graves, né, a SARS, mas aí entram todas as doenças que afetam o sistema respiratório. A gente teve no Brasil 4.939 casos de morte que foram registradas, tá? Só que essa SARS não confunda com o primeiro coronavírus lá de 2002, 2003. Aqui entram várias doenças. Eles confirmaram como morte pelo influenza 22,5%. 1.190 casos. Ou seja, desses quase 5.000 aí, em torno de 1.200 foram por causa de influenza, né, de gripe. Desses 1.200, em torno de 70% foi H1N1, que é um dos tipos de influenzas, tem os outros também, que tem matado muito menos, mas o H1N1 agora é o mais comum, prevalente na população. Você também tem um outro tipo de vírus, que é o vírus sincicial respiratório, que também causa muitas mortes, e a maior parte das mortes por SARS não possuem diagnóstico, tá? Então, desses outros 3.000 e tantos casos, a gente não sabe por que morreram. Alguns podem nem ser por infecção de vírus, pode ser por qualquer outro motivo que a pessoa tenha já uma complicação respiratória. Vários motivos podem ser atribuídos para causar essas mortes. E também pode ser tudo influenza, só que não foi diagnosticado, não foi, enfim, colocado em laudos na hora do atestado de óbito, ninguém colocou nada, e aí a gente fica sem saber qual foi a causa da morte. Mas só para vocês terem uma noção, se em 2019 inteiro a gripe, do ponto de vista confirmado, matou 1.200 pessoas, 1.190 pessoas, o coronavírus está aí já com mais que o dobro em menos de 3 meses. Lembrando que tudo isso daqui está subestimado, então vamos considerar que desses 5.000 casos aí, 4.000 tenham sido por H1N1, ou mais até tenha sido, que 100%, que a gente sabe que não é, mas já que está tudo subestimado, vamos dizer que 5.000 pessoas morreram no ano passado por causa de gripe. O coronavírus vai atingir aí os 5.000 em pouquíssimo tempo, com toda certeza até o fim do ano não vão ser só 5.000 pessoas que vão morrer. E inclusive, em 2009, quando apareceu o H1N1, né, a gripe suína, e que todo mundo ficou desesperado no sentido de lavar as mãos, álcool gel, distanciamento social, que isso teve sim na época, as pessoas aqui não lembram, em 2009, só que obviamente não foi tão grave assim, etc, eu já vou falar por quê. Em 2009, o ano do outbreak aí, ou seja, do pico da epidemia, o H1N1 matou no Brasil um total de 2.060 pessoas. O coronavírus já passou o total de mortes no ano de 2009 pelo H1N1, que foi exatamente o ano da epidemia. Só para vocês terem uma noção. E por que que isso acontece? O grande problema é a velocidade. Por quê? Porque o coronavírus ele se espalha de maneira exponencial. Eu vou colocar um gráfico para vocês verem que eu retirei do canal Abacaba. Eu não sei qual é a nacionalidade dessa pessoa, não sei nem o gênero dessa pessoa, então eu não vou dar mais informações. Mas o canal dessa pessoa é sobre dados estatísticos, tem vídeos sobre coisas bastante aleatórias, inclusive a pessoa é doida por gráficos e doida por tabelas e estatísticas. Vocês dão uma olhada lá no canal. E essa pessoa colocou aí vários vídeos com a temática do coronavírus. Alguns gráficos, inclusive, chegaram a viralizar na internet. Ele pegou um eixo de tempo versus um eixo de quantidade de casos, e ele foi plotando no gráfico de maneira animada, ou seja, uma coisa muito visual, a quantidade de mortes de várias doenças nos últimos anos. E ele parte sempre do paciente zero, e ele vai indo pelo número de dias da doença para você conseguir ver quantas pessoas acabam morrendo. O último gráfico que ele fez foi do dia 19 de março, ou seja, já faz mais de um mês isso, naquele momento em que você tinha 8.000 e tantas mortes, quase 9.000 mortes por coronavírus no mundo. Ele considerou o primeiro dia da Covid, 31 de dezembro de 2019, que foi quando foi confirmado, digamos assim, oficialmente o primeiro caso lá na China. Antes a gente já sabe que tinham casos, mas esse foi o primeiro que foi oficial, então ele está colocando ali 31 de dezembro como o dia zero. E a partir desse ponto, hoje a gente estaria
no dia 113 da pandemia. Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai estar no 114, mas então aí, me desculpe, eu não tenho como prever o futuro baseado no dia que eu tô gravando. Olha que interessante, ele começa a mostrar quais são as doenças que têm um pico mais rápido. De longe é o ebola. O ebola já tem um pico de, sei lá, acho que 90 mortes em uma semana. Só que o ebola, ele tem um problema, entre aspas, do ponto de vista evolutivo para um vírus, né? Ele mata o hospedeiro muito rápido. Tá? Então é por isso que o ebola, ele sempre foi considerado uma coisa muito temerária, porque em uma semana você morre, mas exatamente por isso você tem um período de transmissão da doença muito pequeno. Morre todo mundo ali daquele núcleo e depois ele não espalha mais. Então o ebola, você vê que ele tem um pico inicial e depois ele fica meio que uma coisa linear, assim, não morre mais muita gente no decorrer do tempo. Logo depois do ebola, poucos dias depois, ele coloca a última epidemia de cólera, que foi no Caribe, principalmente, né, lá no Haiti, República Dominicana. E aí sim, a quantidade de mortes explode, assim, fica super gigantesca. Quando aparece o coronavírus, o Covid-19, depois do dia 65, ele cresce assim, ó, quase em linha vertical. Assim, cresce absurdamente. Depois do dia 65, passa todos os outros, faz comer poeira todas as outras doenças. E ele está comparando com várias. Ele compara aqui, ó, a primeira SARS com a MERS, que é aquela do Oriente Médio, a gripe suína, que no caso ele divide entre a gripe suína mundial e a gripe suína na Índia. Eu não fui correr atrás do motivo deles separarem em dois grupos, tá? No caso aqui, a pessoa que fez o vídeo. Meningite, sarampo, lembrando que sarampo é a doença mais contagiosa que a gente conhece, só que o sarampo, como a gente tem vacinas, no caso aqui você vê que o número cresce, mas ele não cresce de forma explosiva. A gente tem vacina, a gente tem imunidade de rebanho, tem uma série de coisas. Sarampo geralmente você só pega uma vez na vida, facilitando com que o sarampo não exploda mais tanto quanto explodia no passado. E até o dia 80, a Covid tinha feito todo mundo comer poeira. Todo mundo. Tá? E aí inclui todas as outras doenças que tinham sido inclusas aí na tabela do cara. O gráfico dele, no que diz respeito à Covid, vai só até ali. Depois do dia 19 de março, ele não atualizou mais esse tipo de coisa, ainda que tem um monte de comentário lá no vídeo dele, o pessoal falando, atualiza isso, pelo amor de Deus, atualiza, atualiza. Isso é porque é exponencial o crescimento da Covid-19 no que diz respeito a óbitos e casos, tá? Porque aí é proporcional uma coisa com a outra. Isso a gente tá falando mundial. E aí, como eu percebi que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é um crescimento exponencial, eu mesmo tenho essa dificuldade, eu fiz um pedido encarecido para aquele que eu acho que tem o maior canal de matemática do YouTube brasileiro, o grande professor Rafael Procópio. Eu pedi para ele gravar um vídeo explicando para vocês o que é uma função exponencial, tá certo? Então vamos ter uma aulinha aí. Fala galera do canal do Pirula, tranquilidade? Pirula, muito obrigado pelo convite. Vamos falar aqui sobre crescimento exponencial. Uma explicaçãozinha tranquila aqui para você entender didaticamente. É o seguinte, primeiramente eu vou definir para vocês aqui a função exponencial. Função exponencial. A função exponencial, talvez você já tenha visto isso na escola ou em algum local, ela pode ser definida da seguinte maneira, que eu teria uma f de x igual a elevado a x, beleza? Sendo que aqui eu tenho algumas restrições. Olha só, esse a, que é a base, aqui a gente tem a base dessa nossa função exponencial e aqui a gente tem o expoente. Inclusive é por isso que ela é chamada de função exponencial, porque a variável x está no expoente, tranquilo? Então aqui é o seguinte, o a, ele é um número real, só que ele vai ser sempre um número positivo e diferente de zero. É isso que isso aqui significa. Um número real, positivo, diferente de zero. O asterisco elimina o zero do conjunto. E o x, ele é um número real. Então pode ser qualquer valor dentro dos números reais ali para aquele expoente x. Beleza? Então, basicamente é isso. Aí acontece o seguinte, quando o a está entre 0 e 1, se o a estiver entre 0 e 1, essa nossa função ela vai ser decrescente. E se aquele a ali for um número maior do que 1, a função ela é crescente. Então, da seguinte maneira, eu vou colocar aqui, esboçar um gráfico com vocês, para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre a função exponencial. f de x igual a 2, então aquele nosso a ali vai valer 2, elevado a x sobre 4. Por que eu escolhi x sobre 4? Porque assim, numa média, que a gente vem observando aí ultimamente, o número de infectados e o número de mortos, ele tende a crescer, ele tende a dobrar a cada 4 dias. Mais ou menos, às vezes dobra em 3 dias, às vezes dobra em 5, até 7 dias. É importante a gente dizer que a função exponencial, ela modela
esse crescimento, mas não quer dizer que ele vai crescer exatamente igual à função exponencial. Repara só então, esse gráfico ficaria da seguinte maneira. Tá aqui então, aqui a gente tem o eixo do x e aqui a gente tem o eixo do y, né? Y é igual a f de x, beleza? Então aqui a gente tem a origem desse plano cartesiano e eu vou marcar um ponto importante aqui nele agora. Vocês vão ver que é o ponto no eixo das ordenadas, que é esse pontinho aqui que eu vou chamar de 1. Então aqui é a unidade. Aqui no eixo do x, então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegar até o 8 ali. E temos também possíveis valores negativos. Lembrando que tem também os valores entre um número e outro, né? O x é um número real. Então aqui eu teria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e daí em diante. Agora perceba, repara aqui comigo o seguinte, que é importante. Quando a gente tem o x igual a 0 aqui, ó, se o x for igual a 0, aqui a gente teria 2 elevado a 0, que daria 1. Então sempre a função exponencial vai passar por aqui, ó. E repara uma coisa aqui comigo também. O a, nesse caso aqui, ó, o a vale 2. Se o a vale 2, a função ela é crescente, como eu expliquei aqui atrás. A função ela é crescente, ela vai continuar crescendo. E aí acontece o seguinte, essa função vai vir desde o menos infinito, né, para cá está o menos infinito, e lá para o lado direito vai estar o mais infinito. Desde o menos infinito ela vem bem pertinho do eixo do x, mas sem nunca encostar no eixo do x de fato. Até que ela chega aqui no 1. Mas olha só, se o x valer 4, se o x for igual a 4, isso aqui vai valer 1, né? 4 dividido por 4 vai dar 1. Então 2 elevado a 1 dá o próprio 2. E o 2 está por aqui assim, né? Então a gente vai ter esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ou seja, essa função vai vindo bem devagarzinho, mas sempre crescendo, sempre numa crescente. Quando o x for igual a 8, a gente vai ter aqui, ó, 3, 4. A função vai estar aqui no 4, que é o 2, né? E aqui vai ser o 4. Essa função vai passar ali pelo 4. Então a função ela vai continuar subindo na crescente, mas repara, ela até se aproxima aqui mais ou menos de uma reta. Só que ela vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Aqui a gente não tem a escala suficiente, mas eu vou colocar para vocês aí na tela, vocês podem ver a escala do crescimento dessa função aqui. Repara que tem um momento que ela simplesmente, pimba, explode. Beleza? Então esse é o crescimento exponencial. Ele começa bem devagarzinho. Então, num caso que dobre a 4 dias, né? Começa bem devagarzinho, vai vindo bem devagarzinho aqui, até que de repente os casos explodem. Então é assim que funciona o crescimento exponencial. A gente tem que tomar muito cuidado quando alguma coisa se refere ao crescimento exponencial. Aí você vai falar assim, tá, Procópio, mas onde eu encontro o crescimento exponencial na minha vida? E eu te digo o seguinte, você próprio, você é um crescimento exponencial. O espermatozoide, quando ele se encontra com o óvulo, gera uma nova célula. Então você ali é um ser unicelular. E a partir dali a sua célula vai se dividindo. Você vai sempre dobrando de tamanho. Então onde tinha uma célula, depois vai ter 2 células, 4 células. Vou colocar aqui, ó. Primeiro vai ter uma célula, depois vai ter 2, 4, 8, 16, 32, 64, e daí em diante até você ter milhões, bilhões de células no seu corpo. E uma outra coisa que a gente pode ver é, por exemplo, num clássico problema da matemática que muita gente pergunta, que é o seguinte, digamos que eu queira economizar dinheiro. Aí eu digo o seguinte, ó, beleza, eu vou economizar 1 centavo no primeiro dia. E aí eu vou dobrar, a cada novo dia eu vou economizar o dobro do que eu economizei no dia anterior. Então no dia de número 2, eu vou economizar o dobro, 2 centavos. No terceiro dia, o dobro do dia anterior, ou seja, vou economizar 4 centavos aqui no terceiro dia. Se eu seguir esse raciocínio aqui indefinidamente, quanto que eu vou ter que economizar no... Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Quanto eu vou economizar? No 365º dia. Então fica como um desafio para vocês aí que estão assistindo ao canal do Pirula, colocarem nos comentários aí quanto dinheiro teria que economizar no dia 365, ou seja, ao final de um ano, para vocês terem noção que de 1 em 1 centavo, dobrando a quantidade de centavos aqui, ó, 1, 2, 4, 8 centavos, 16 centavos, 32 centavos, parece que está crescendo devagarzinho, mas em algum momento isso daí explode e vai ser uma quantidade gigantesca. Coloca para mim aí quanto que eu vou ter que economizar no 365º dia se eu seguir essa lógica aqui. Será que dá para economizar dinheiro dessa forma? Então, se os cientistas falarem isso para você, que o crescimento
é exponencial, tome bastante cuidado. Tome cautela, tente se proteger, porque parece, à primeira vista, que vai crescer bem devagarzinho, só que em algum momento aquilo dispara e vai lá para cima. Muito obrigado, Procópio. Vocês vão ver que ele ainda vai voltar nesse vídeo, mas por enquanto, só para tentar resolver o enigma aí que ele tinha falado, vou colocar aqui do lado a conta que vocês precisam fazer para calcular quanto vocês estariam economizando no último dia do ano, seguindo esse exemplo que ele deu. Tem aquele célebre exemplo também do tabuleiro de xadrez, né? Que são 64 quadradinhos na divisão do tabuleiro, e se você colocar 1 grão de arroz no primeiro quadradinho, depois 2 no segundo, 4 no terceiro, 8 no quarto, 16 no quinto, 32 no sexto, e for fazendo isso, no último quadradinho você vai ter, sei lá, um caminhão de arroz, uma coisa assim, é um nível muito assustador se você for levar em conta. É para vocês verem como que é o crescimento exponencial. No começo você não dá nada, você não dá um peido por aquilo, em pouquíssimo tempo aquilo ali já tomou proporções inimagináveis. E aí o que acontece? Se você for continuar o gráfico daquela pessoa que faz o canal Abacaba, você vê que a gripe suína, depois do dia 90, ela passa a humilhar as outras doenças. Aí ela vira uma coisa, não chega a ser exponencial vertical, mas vai lá e faz uma onda de crescimento gigantesco depois do dia 90, passa a marca da Covid no dia 130. Então a gripe suína só vai passar a quantidade de mortos pela Covid em 80 dias, ela só vai passar nisso 50 dias depois. Tá? E aí, perto do dia 550, aí sim são 300 mil mortos pelo H1N1. Só que a gente está falando de 1 ano e meio. 550 dias é mais ou menos 1 ano e meio. Olha a janela de tempo que a gente teve para fazer isso daí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse gráfico da pessoa que fez, né, desse rapaz ou dessa moça desse canal Abacabá, vou atualizar com os dados que a gente tem hoje, dia 22/4. A gente está com 180 mil mortos pela Covid-19 no mundo, segundo os cálculos oficiais dos países. Ou seja, a gente está no dia 113 da pandemia com 180 mil mortos. Olha este gráfico. Vou colocar aí o gráfico até o fim do pico do H1N1 de 2009 2010 e olha quanto está, até o momento, o pico de coronavírus. É vertical, praticamente. Não é totalmente vertical, como vocês viram que o Procópio explicou, mas é quase vertical. Chupa essa manga. Nenhuma outra doença tem um crescimento desses, pelo menos não nos últimos anos. Para não dizer que nenhuma tem um crescimento desse, a gripe espanhola teve um crescimento assim, na verdade muito pior, porque aí a gente estaria contando na casa dos milhões já no dia 100 e pouco. Então ainda não está nem de perto o que foi a gripe espanhola e espero que não chegue de jeito nenhum, dificilmente vai chegar, mas só para vocês verem o único caso que daria para comparar mais ou menos no que diz respeito ao crescimento da curva. Os casos no mundo como um todo estavam duplicando a cada 4 dias, depois começou a duplicar a cada 7 dias e agora está duplicando a cada 10 dias, tá? Ou seja, está diminuindo a velocidade de duplicação, isso daí pegando o mundo. Só que a gente tem que lembrar que muitos países ainda não tiveram o seu pico de doença, alguns começaram a ter doença agora, faz 2 semanas, 3 semanas, e outros não estão contando direito e não estão testando direito. É por isso mesmo que é muito complicado a gente pegar um panorama mundial no que diz respeito à redução do número de casos ou achatamento da curva, porque pelo que está aparecendo aí, se você for olhar no mundo, não está achatando curva nenhuma ou está achatando de um jeito muito devagar. Então se vocês forem ver, até ontem, ou seja, dia 21 de abril, o Brasil, dentre os top 11, 12 do mundo, que estão com o número de casos, era o que menos testava por milhão de habitantes. Na verdade, ainda é o que menos testa, só que era um número tão absurdo, estava com 200 e tanto, mais ou menos, sei lá, 260, 270 testes por milhão de pessoas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Brasil estava testando 260 pessoas a cada milhão de habitantes. Perto de outros países, sei lá, Estados Unidos estava testando 12 mil. Lembrando que sem os testes, sem nenhuma maneira de saber quem tem o vírus, quem não tem, quem está morrendo por causa do vírus e quem não está, a gente está simplesmente no escuro. Eu lembro que o Átila no Roda Viva falou que os testes são uma lanterna e do jeito que a gente está fazendo, testando só quem estava nos hospitais, era uma vela. Eu diria que a gente não tem nem vela, a gente estava completamente no escuro. Agora, o número de testes de ontem para hoje aumentou para 1.300 por milhão de habitantes. Provavelmente o Ministério da Saúde demora muito para atualizar esses números, teve aí a troca do ministro e tal, não sei o quê, então atualizaram de ontem para hoje. Ainda é o país com menor número de testes por milhão de habitantes entre os top 20, acho.
que estão aí com o maior número de casos e mortes, tá? Que o Brasil já está nele e está subindo de colocação. Então, ainda é o que menos testa. A Turquia, por exemplo, está com 8.500 testes por milhão de habitantes. Para citar um país que não é tão economicamente relevante assim no mundo e que tem uma população muito grande e que também está lá nos top 20 de quantidade de casos, tá? Vou colocar aqui, então, outros países, entre aspas, de terceiro mundo. Eu não gosto desse termo, então países economicamente não tão relevantes, ou que têm vários problemas sociais, ou que não são desenvolvidos, para vocês verem esses países que estão testando mais que o Brasil. O Iraque está testando mais que o Brasil por milhão de habitantes, a República Dominicana está testando mais do que o Brasil por milhão de habitantes, Botsuana, na África, que apesar de ser um país que cresce bem rápido economicamente, é um país muito pobre, El Salvador, que é um país muito pobre e muito bagunçado politicamente e economicamente. Mongólia, Gana, tá vendo? A Gana aí, ó, que tá todo mundo compartilhando o meme lá dos coveiros dançarinos lá. Gana tá testando mais gente. Várias ilhas do Caribe, tipo várias, que são ou países independentes ou possessões britânicas, holandesas, francesas, etc. Esses países estão na nossa frente em tomar a única medida que a gente sabe que vai minimizar a ignorância que a gente tem com relação a esse vírus, tá? Ou seja, mesmo que a curva esteja achatando, aumentando o número de dias de duplicação da curva, né? Primeiro de 4, depois 7, depois 10, a gente ainda está longe de achatar essa curva, a gente está longe do pico de mortes mundial pela doença. E aí o pessoal vai começar a falar, né? Mimimi, então quer dizer, a quarentena não serve de nada, a Itália tá parada, a Espanha tá parada, tal, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar, isso varia de país para país. Tudo depende das atitudes que foram tomadas e de quando essas atitudes foram tomadas, tá? E óbvio, também varia dependendo da quantidade de população e etc. Quando você vai ver os países, e por isso que eu falei que você tem que ver individualmente, quem está puxando aí essa corda são os países que ou não tomaram nenhuma atitude ou tomaram atitude tardiamente. Como Estados Unidos, por exemplo, que agora é o que mais tem casos no mundo, né? Casos e mortes registradas diariamente no mundo, que tomou atitudes muito demoradas. Então a tendência da curva é desacelerar nos Estados Unidos, mas eles vão ter aí um gap que é derivado do atraso que eles tiveram. Então eles ainda não atingiram o pico, porque o atraso que eles tiveram de, sei lá, um pouco menos de um mês ainda vai cobrar seu preço pelo próximo mês, até realmente os efeitos da quarentena passarem a ser visíveis. Vai ser bastante nítido quando a gente comparar, por exemplo, o Brasil e a Índia. A Índia tem 6 vezes a nossa população, se eu fiz a conta correta, e ela tem metade dos nossos casos. Sendo que a Índia, quando ficou sabendo da doença e começou o contágio lá, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em casa. O pessoal até questiona como foi feito isso, né, que foi feito de uma maneira bastante autoritária. Vale lembrar, né, isso o Felipe Figueiredo sempre fala lá no xadrez verbal que ele está fazendo semanalmente com o Átila para discutir a questão do coronavírus. O presidente da Índia, o primeiro-ministro, não sei como é que é lá, é de direita, ele tem uma linha, uma pegada até meio parecida com a do Bolsonaro, e ele conseguiu fechar a tempo. E a Índia, pelo menos até onde eles estão conseguindo medir, enfim, transparecer para os órgãos de verificação mundial, eles têm aí metade dos nossos casos. E aí você tem essa discussão agora nas redes sociais sobre se está subestimado, está superestimado. Eu já vi gente falando que está superestimado, porque o pessoal está falando que qualquer morte que não tem causa conhecida vai ser por Covid. Eu não consigo pensar, me corrijam se eu estiver enganado aqui, se tem algum tipo de probabilidade que não passou na minha cabeça, mas eu não consigo pensar no que qualquer político ganharia em inflar dados de coronavírus. Eu não consigo imaginar por quê. Se o presidente tivesse a força, que ele não teve, não demonstrou essa força, de proibir as quarentenas nos estados, eu até consigo entender que seria interessante para os governadores, para provar que o presidente estava errado, inflar artificialmente seus números. Mas os governadores estão conseguindo fazer a quarentena a despeito do presidente teimoso. Ou seja, se eles inflarem artificialmente os números de Covid, eles só vão estar demonstrando que a quarentena que eles mesmos estão impondo, a revelia do presidente, não funciona. Por outro lado, o presidente teria, no caso, um conflito ali. O presidente poderia fazer, e eu nem sei como isso poderia ser feito, é pro bem do argumento. Ele poderia inflar artificialmente os números do Ministério da Saúde para provar que a quarentena não está funcionando, para depois vir com o discursinho lá de falar assim, tá vendo aí, os caras que deram parar o Brasil, quebrar a economia, não está adiantando nada, tá morrendo todo mundo. Ele poderia fazer esse discurso. Contudo, isso vai de encontro
com o discurso de não pânico dele, digamos assim, de que é uma gripezinha, de que não vai matar tanta gente, de que é alarmismo e tal. Então, se ele inflar artificialmente os números do Ministério da Saúde, ele acaba entrando em conflito com o próprio discurso dele de que não é uma coisa tão grave. Então, meio que eu também não vejo grandes motivos de por que o Bolsonaro iria inflar os números do coronavírus. Eu acho que todo mundo tem motivo para abaixar os números artificialmente do coronavírus. É para pegar as mortes por coronavírus que não tenham sido diagnosticadas efetivamente e cortar da lista. Eu não consigo ver nenhum motivo razoável para as pessoas, nos diversos escalas de governo, de aumentar artificialmente os números do corona. Não consigo ver nada, nenhum motivo para isso acontecer. Então eu acho muito, mas assim, incrivelmente pouco provável de que a gente esteja lidando com algo com números menores. Na verdade, esses números podem ser até, sei lá, mais de 5 vezes maiores, porque a gente tem muita gente morrendo por causas indeterminadas, tem um monte de teste parado que não tem ninguém fazendo, tem gente fazendo cagada nos testes, tem testes que não estão dando o resultado mais acurado, está dando muito falso negativo. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre testes, né, os tipos de teste e tal, apesar de que eu acho que o Átila também vai fazer. Mas enfim, aí nesse caso eu prefiro o Átila do que eu. A eficiência da nossa quarentena aqui no Brasil, da nossa quarentinha, entre aspas, porque tem um monte de gente saindo na rua, fazendo um monte de coisa, mas que pelo menos 60% das pessoas fiquem em casa ou diminuam o seu fluxo na rua, já desacelera. Então o Brasil também estava com 4 dias para duplicar a quantidade de casos, agora está com 7 dias para duplicar. Teve aquele lance de que o Ministério da Saúde errou o número anteontem, se não me engano. Eu vi a justificativa do Ministério que um estagiário bagunçado lá tenha trocado e invertido os números. Porém, fica aquela desconfiança, né? Você acaba gerando uma desconfiança desnecessária na frente de um governo que já não está parecendo muito transparente. Então a gente falou de exponencial e agora eu vou chamar o Procópio rapidinho para falar também sobre essa questão do topo da curva, do platô que ela pode atingir. Então vamos de volta para as mãos mágicas de Rafael Procópio. Em algum momento, logicamente, essa função aqui ela não vai crescer indefinidamente. A função matemática sim vai, porque a matemática ela trabalha com o infinito. Agora, se a gente está lidando com um crescimento exponencial dentro de uma pandemia, ele cresce num formato, num modelo exponencial até um determinado instante e depois a gente tem um ponto de inflexão. Então é o seguinte, ó, essa função ela vai crescer aqui assim, ó, pimba, pegou ali o embalo, depois a gente vai ter esse pontinho aqui, que vai ser um pontinho de inflexão, em que essa função ela vai começar a tomar esse outro formato aqui, ó, que é, logicamente, o próprio limite da população mundial. A população mundial ela não é infinita, ela é um número finito. Então, em algum momento, essa pandemia ela vai começar a declinar, vai crescer mais lentamente, porém, a gente tem que evitar exatamente essa explosão de casos que a gente está tendo no mundo, beleza? Até a gente chegar nessa curva aqui, que é denominada de curva logística. A curva logística ela vai acontecer em algum momento dentro dessa pandemia. Então, a gente tem que procurar esse ponto de inflexão, buscar os padrões matemáticos e ficar sempre atento às notícias e tentando nos proteger da melhor maneira possível dentro desse caos que está instaurado no nosso país e no mundo inteiro. Espero ter tirado as dúvidas de vocês aí. Muito cuidado com o crescimento exponencial, muita saúde a todo mundo, cuidem-se. E novamente, muito obrigado, Pirula, pelo convite. Agradeço a galera aí também. Sou Rafael Procópio, professor de matemática. Qualquer coisa conheça meu canal lá, canal Matemática Rio. Valeu, galera! Muito obrigado, Rafael. Valeu mesmo pela ajuda que você deu aqui no meu canal. Vocês que ainda não conhecem o canal do Procópio, se inscrevam no canal dele, tá? O Matemática Rio. Vou deixar o link aqui em todas as áreas aqui do vídeo, tá? No card, na descrição, no primeiro comentário, etc. Então, quando vocês olham o gráfico todo lá do canal lá do Abacaba que eu estava falando para vocês veem que em 1 ano e meio, como eu tinha dito, você chegou no platô da gripe suína, matou aí em torno de 300 mil pessoas no ano, né, nos 2 anos, né, 2019 e 2010, da sua epidemia, tá? Do primeiro explosão do H1N1, depois o pessoal ganhou resistência e hoje ele é equivalente de fato a uma gripe comum. E a gente tem aí em 4 meses de Covid, né, com muitos países começando a crise agora. Então a gente tem que lembrar que vários países estão com primeiros casos agora. Alguns realmente já tomaram providência muito rapidamente, outros ainda estão batendo cabeça do que fazer, sem ter noção de quantos casos tem, porque também não tem testes, etc. A gente tem que lembrar que a gente tem mais país pobre do que país rico no mundo.
e que nessas horas o dinheiro do país faz diferença. Mas justamente por causa desse tempo que levou para o H1N1 atingir esse número de mortes e atingir esse número de contágios, a curva ter ficado diagonal e nunca vertical, é que você não teve um colapso dos sistemas de saúde. Tá? Então a gente pode dizer que esses 300 mil que morreram com maior probabilidade de ter sido por causa da doença mesmo, do que por causa de um hospital lotado e a pessoa não ter tido como se internar. Você tem que lembrar, e isso eu falei naquele meu vídeo da live lá sobre se é uma gripezinha ou não, que isso se deve ao fato de que o H1N1 tem um período de incubação muito menor. Em 2 dias de contágio com H1N1, você já tem os sintomas, você já fica recluso, você já para de transmitir para as outras pessoas ou diminui muito fortemente o contágio, e 7 dias depois você já melhorou. No caso da Covid, você pode ficar 14 dias, já noticiaram até 27 dias de incubação, em que você está transmitindo para as pessoas sem saber que está transmitindo, e depois você ainda fica 14 dias, 20 dias com a doença, se você se recuperar depois. Então, por isso mesmo, você teve menos tragédias e mais tempo de acomodação do H1N1 nos hospitais e tal, do que com a Covid, que, enfim, é uma explosão e a gente fica sem tempo hábil de preparar todo o nosso sistema de saúde para a quantidade de casos que vão encavalando. Eu fiz umas contas aqui, bastante simples, tá? De que se o número de casos do Brasil duplicar 4 vezes por mês, ou seja, continuar nesse ritmo de 7 dias para duplicar, o que daria, 1 mês, 4 semanas, né? Enfim. Na primeira semana, agora, a partir de hoje, a gente teria 6 mil casos, um pouco menos, aí eu arredondei para 3 mil, porque a gente vai chegar no 3 mil muito rapidamente, talvez depois de amanhã. Então coloca 6 mil casos depois de uma semana, 12 mil casos na segunda semana, 24 mil casos na terceira semana, 48 mil casos na quarta semana. 7 dias para duplicar. No segundo mês, 96 mil casos, 192 mil casos, 384 mil casos, quase 400, 768 mil casos no final do segundo mês. Se continuar esse padrão de 7 dias, se voltar para 4 dias de duplicação, aí a gente chega nesse número em 1 mês. Esses são os números, tá? Demonstrando que não é alarmismo. O pessoal que está aí agora apontando o dedo na cara do Átila, falando, cadê 1 milhão de mortes? É exponencial. A gente está no começo da curva. Tá? E eu espero que vocês tenham razão e que a gente não veja 1 milhão de mortes, mas os números estão aí, é totalmente plausível se você for ver o crescimento da curva, tá? A gente está ali na 6ª, 7ª casa do xadrez e as pessoas ainda estão esperando para ver quando vai ser, sendo que pelo crescimento e pela duplicação do número de casos, sei lá, em pouquíssimo tempo a gente chega aí em números bem alarmantes de mortes. Isso sem contar as pessoas que vão morrer por causa da falência do sistema de saúde, né, do colapso, que vai impedir pessoas de outras doenças ou de outros problemas que precisariam de internação de se internar e vão acabar morrendo em casa. Ou então de ter que escolher entre 2 pessoas e aí uma que talvez se salvasse não vai ter cama, leito no hospital para ela e ela vai morrer também, não precisava entrar na estatística, entrou. Então, quer dizer, você tem toda essa bola de neve que a gente espera que não aconteça justamente porque a gente torce para que a quarentena funcione. Mas com a pressão para que interrompa a quarentena, etc e tal, a gente fica sem saber o que vai acontecer. Isso não é alarmismo, isso é ciência. As pessoas que estão tentando convencer você de que não é, são pessoas que não estão levando em conta os dados de fato do que está acontecendo no mundo. E aí, algumas pessoas podem falar assim, não, mas é que 1 mês atrás o pessoal estava chutando, agora o pessoal sabe. Não é assim, não é que agora ficou grave. A ciência já está avisando, já faz muitas semanas, de como a coisa estava escalonando, de como era o crescimento da curva. É inacreditável a injustiça que estão fazendo com o Átila, chamando ele de alarmista. Ele não estava sendo alarmista, ele estava comunicando o que estava acontecendo, e ainda sendo otimista, porque o Átila é otimista, eu não sou, dizendo que a gente estava indo no rumo certo, ou que se a gente tomasse as medidas certas, a gente ia conseguir achatar essa curva para números muito menores, e de fato é isso que estão se mostrando. Óbvio, a gente não está levando em conta uma série de variáveis, eu estou levando em conta só os números que a gente tem. É isso que está acontecendo até o momento, dados, números. Então a gente efetivamente tem que tomar providências para reduzir esses números. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é parar de teimar, de dizer que não é tão grave assim. Não é para ficar teimando, saindo na rua, falando, é uma bobagem. Hoje, você não está vendo isso daí. Porque, por alguma sorte, você está num núcleo ali em que quase ninguém pegou. Mas agora, essa semana, você já entrou num outro patamar. O primeiro patamar é o número da televisão lá. Tem gente que morrendo disso, mas eu nem estou sabendo, é meia dúzia. A gente está chegando no segundo patamar. Todo dia a gente está recebendo mensagem
de algum conhecido de alguém que morreu. A massa das pessoas ainda estão naquele nível de conheço um conhecido de alguém. Daqui a uma semana, conheço uma pessoa que morreu, uma pessoa distante. Daqui 2 semanas, alguém muito próximo de mim morreu. Essa percepção vai ser muito rápida. Dengue, H1N1, virou fichinha perto do corona. É claro que são doenças que preocupam, é claro que são doenças que vão continuar matando, e isso é pior, porque elas vão acumular com a Covid, e aonde você vai ter lugar para internar os doentes de dengue e de H1N1 mais grave? Não é que agora o discurso da dengue não cola mais. Nunca colou, não era para ter colado, era para as pessoas terem ouvido a ciência, era para as pessoas terem percebido quando a galera falava de progressão exponencial. O pessoal não entende. Por isso que eu pedi ajuda aqui do Procópio, um professor de matemática, para explicar para vocês o que é uma progressão exponencial e por que no começo parece que não é nada e depois, de repente, nossa, virou um problema. Não, não virou um problema. Você que foi cego e não quis entender quando as pessoas que são especialistas na área ou que entendem do que está acontecendo estavam avisando e estavam alertando. Daqui 3 semanas vocês revejam esse vídeo. Mandem esse vídeo para as pessoas que estão aí negando que vocês conhecem. Suas famílias, seus familiares, seus parentes, seu chefe que está te obrigando a ir trabalhar. E você que está vendo esse meu vídeo aqui hoje ou daqui a um mês, admita que errou. É fundamental que você admita que estava enganado. É fundamental que você admita que caiu numa propaganda enganosa, que foi feito de trouxa. É importante que você admita isso. Não é só uma frescura. Você tem que deixar isso aberto, você tem que deixar isso claro para as pessoas. Porque é isso que vai demonstrar para mais e mais pessoas, para evitar que essas coisas se repitam no futuro. Para fazer com que as pessoas confiem mais na ciência e não para se basear num ou outro professor dissidente que está falando um negocinho aleatório que a gente já está vendo que não serve para nada. Primeiro eram os professores que falavam que o corona não mata. Esses professores já voltaram pro armário rapidinho. Já botaram rapidinho, já mudaram o discurso rapidinho. Depois eles falaram da cloroquina, não sei o quê. Daqui a pouco também, são os caras que estão desaparecendo. Veja bem, a cloroquina fez um estudo lá que ninguém nem sabia se o pessoal tinha corona ou não, fez tudo nas coxas, tal, não sei o quê, tirou dado da bunda, aí também esse pessoal vai sumir. Então você que nega a gravidade da Covid-19, do coronavírus 2 agora, daqui a alguns dias, você pare para pensar quantas mortes não poderiam ter sido evitadas, mortes ou sequelas, né, daqueles que sobrevivem, mas ficam com sequelas, se você não tivesse demorado para aceitar a gravidade da doença. Por sua culpa, quantas pessoas podem morrer? Cada pessoa que nega a gravidade da Covid hoje e fica fazendo passeata para fim da quarentena, o caramba 4, cada uma dessas pessoas tem uma pá na mão. Seja para enterrar os outros, ou seja para enterrar a si mesmo. E infelizmente, não dá para apelar para a seleção natural de que só quem saiu na rua que vai morrer. Porque essa pessoa pode acabar contaminando outras e matando outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. É isso aí, gente. Obrigado por vocês. Um abraço. Até a próxima.